Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Deus existe. Eu tô aqui, Leonardo Gobira, ginecologista e obstetra, e hoje adentrando nessa seara interessante que é do podcast. Bom, e para a gente começar e para distinguir essa realidade tão legal, eu lembro Leonardo da Vinci. Tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia. E essa aqui é a realização de um sonho. É estar aqui com vocês com vários objetivos. Esse é o Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira. Leonardo da Vinci é uma grande inspiração. E aí a gente lembra que a gente nunca deve imitar ninguém, que a tua produção seja como um novo fenômeno da natureza. Esse é um dos objetivos do Papo de Médico, ser diferente, ser autêntico e ser uma engrenagem, um pensamento positivo na realidade das pessoas. E eu estou aqui junto com vocês hoje para a gente poder começar os nossos papos de médico, que nem sempre vão ser sobre medicina, mas vai ser sobre a realidade dessa população tão amada que é a população amazonense. Meus amigos, minhas clientes, meus pacientes, pessoas com quem eu estou todo dia construindo uma amizade e construindo uma relação, uma transformação de integridade que é necessária para a nossa sociedade. E hoje a gente está aqui para falar de diversos assuntos. E eu me sinto muito feliz hoje por estar recebendo um grande amigo. E me emociono, porque esse grande amigo ele faz parte dessa minha realidade, dessa minha integridade e desse meu momento de vida, que é o Afrânio. Afrânio, bem-vindo. Eu me sinto honrado, me sinto super bem de estar aqui contigo. Vai ser um momento importante de descontração e eu quero que você se sinta muito bem aqui. E a gente vai falar sobre a tua especialidade, vai falar sobre a sua excelência, teu atendimento, que é na ginecologia obstetrícia, a realização da ultrassonografia. Bem-vindo, Afrânio. Ok, muito obrigado, doutor Leonardo. Amigo, realmente a gente tem poucos, né? Eu posso dizer que você é um amigo fiel do peito, uma pessoa que já nos conhecemos há mais de 15 anos, trabalhamos juntos, fizemos muitos plantões juntos e hoje temos uma parceria, temos uma amizade e é assim que Deus conserve para sempre. É isso aí, cara. E a gente, para entender qual é o objetivo desse momento aqui, a gente pode chamar de programa, né? Os mais modernos de podcast. É uma conversa, um papo solto, um papo descontraído. A gente lembrar que esse papo é uma conversa de um médico com seus pacientes, com seus colegas de trabalho, para poder trazer para a gente informação, né? E essa informação é que agrega muito valor nessa realidade da gente tão sofrida, que é a realidade muitas vezes conectada com o momento de vida das pessoas. A gente tem uma especialidade, né, que é a ginecologia obstetrícia, que a gente tem momentos de muita felicidade. Trazer bebês, o nascimento, um momento assim especial na vida de várias famílias. Mas a gente tem também, né, um momento de dificuldade, um momento em que a gente está diagnosticando doenças. E daí a importância de trazer uma pessoa como o Afrânio, né, que tem uma experiência vasta, uma formação sólida na ginecologia obstetrícia e também, mais intensamente, na ultrassonografia em ginecologia obstetrícia, né? Trocar palavras, troca de ideias entre pessoas, a gente vai ver essa realidade aqui nos nossos podcasts. Eu vou estar, às vezes, com uma pessoa, eu vou estar com uma cliente, uma paciente, eu vou estar com duas pessoas, a gente vai estar interagindo e vai estar construindo essa informação para as pessoas. O assunto ele pode ser vago e ele pode ser específico. E isso que vai tornar muito divertido o nosso papo aqui. O papo de médico ele é um papo solto, ele é um papo em que a gente vai interagir com as pessoas e que a gente vai buscar informação e trocar informações com as pessoas. E o Afrânio é uma pessoa que tem um conhecimento e uma prática na realização de ultrassonografia em ginecologia obstetrícia que a gente não tem palavras para dizer. É uma pessoa com quem eu conto. A nossa clínica, a AME, Assistência Materna Infantil Humanizada, conta com o apoio da Ultramed, que é a clínica do Dr. Afrânio, nesse apoio na ginecologia obstetrícia e no diagnóstico de diversas patologias em que o exame de ultrassom ele é importante para a gente poder traçar um azimuth, traçar uma direção no tratamento das pacientes. Então, o objetivo aqui é trazer esse papo para todos que assistem com o objetivo de entreter, engajar, trazer conhecimento para as pessoas de assuntos e realidades, não só relacionados à medicina, né? Porque a gente também tem interesse em outras coisas. E o podcast é um momento de diversão também, descontração, em que a gente vai estar falando de outras coisas muito legais. A gente vai estar conhecendo, por exemplo, hoje o Afrânio de uma maneira mais
específica, uma maneira mais íntima, né? As pessoas que vão estar assistindo o programa vão conhecer também 2 médicos que têm uma vida, né, de seres humanos normais e que têm suas famílias também e têm seus gostos também. E a gente está aqui para isso também, para trazer mais intimidade e trazer mais diversão para vocês, como eu disse. A palavra diversão vai estar sempre presente com a gente, porque tem que ser uma coisa divertida, que ser uma coisa que pode trazer entretenimento para a gente. Eu me sinto confortável para falar do Dr. Afrânio, que é uma pessoa que tem o conhecimento técnico adquirido pela prática de muitos anos e pela formação também ilibada, né? Formado há 34 anos pela Universidade do Amazonas, antigo UA, hoje Universidade Federal do Amazonas. Ele tem o título de especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, né? E cursos na Promatre, no Rio de Janeiro, curso em Ribeirão Preto, né? Então, a gente já tem um conhecimento sobre a formação dele, né? E a gente está aqui muito feliz de estar recebendo o Afrânio, e a gente quer começar esse papo contigo falando da importância da ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia. E aí a gente vai buscar 2 pontos. Primeiro, a ginecologia, a ultrassonografia que é realizada em ginecologia, desde as condutas preventivas, né, na mulher ainda que está buscando a prevenção de uma série de intercorrências e doenças, desde o menacme, desde a infância, passando pela fase adulta e chegando na melhor idade, né, que na ginecologia a gente tem um climatério que tem as suas nuances. Então eu quero saber contigo, primeiro, o que fundamentalmente é importante, por exemplo, na realização de ultrassonografia em ginecologia. Assim, o que você pode trazer para a gente de importante, por exemplo, na prevenção? Bom, Léo, vou te chamar de Léo, porque a gente tem a nossa intimidade. Então, partindo do ponto que a infância, ela precisa já dos estudos ecográficos, né? Falando de ultrassonografia em ginecologia, existe a puberdade precoce. Então, algumas mães hoje, por uma questão climática, até pelo nosso clima ser quente e úmido, a tendência maior é das meninas começarem a abrocharem antes mais do que na região sul. Então você tem esse aspecto da ginecologia mais precoce. Então alguns pediatras até falam, ó, 8 anos menstruou, tudo bem. Eu já não concordo muito assim, porque eu acho que a gente tem que deixar a criança ser criança e na fase de adolescência, sim, ela começar a ter esse lado ginecológico visto. E a ultrassonografia ela vem justamente para corroborar tudo isso. De imagens que você pode adquirir por via pélvica, né? A criança ela vai precisar fazer as ultrassonografias dela. Você tem aquela imagem do útero, você tem a imagem dos ovários, você vai medi-los, você vai capacitar essa situação se está dentro dos parâmetros de normalidade ou não. Então isso é importante para lá no teu consultório você ter a segurança de que você está de frente a uma puberdade precoce ou se realmente aqueles ovários são os ovários ainda ditos infantis, aquela é uma criança ainda dita e feita. Mas algumas garotas, algumas meninas começam a ter brotos mamários antes do período. Então essa é um ultrassom que ele visa direcionar, visa detectar e visa ajudar o colega que está lá no consultório angustiado para saber se aquilo realmente trata-se de uma puberdade precoce. Eu acho interessante, pegando o gancho do que você está falando, que a gente tem uma sequência que a gente sabe que é uma realidade, né? A pubarca, a telarca e a menarca, né? Então, o aparecimento de pelos pubianos, depois o broto mamário e chegando ao ápice, que é a primeira menstruação. Então, realmente é importante a gente ter esse direcionamento e mesmo essa discussão, quando, por exemplo, entre uma especialidade e outra, a gente não tem um denominador comum, e eu concordo com você, porque muitas vezes os exames hormonais diante de um quadro clínico não tiram a dúvida, e a gente, através do exame de ecografia, ultrassonografia pélvica, no caso, a gente pode estar vendo como é que está esse desenvolvimento ovariano, esse tamanho uterino, e já é um ponto fundamental na tua especialidade para ajustar as coisas e auxiliar o teu colega ginecologista que fez a solicitação do exame, né? Outra coisa importante, Afrânio, é quanto à prevenção ainda, a importância da ultrassonografia transvaginal, quer dizer, aquela mulher que já tem vida sexual ativa, na prevenção também de eventos, de patologias, eventos clínicos durante o menacme, que é o período que a mulher já menstrua. O que você pode falar para a gente? Bom, Leonardo, é assim, a gente, todo ultrassom,
ele basicamente ele passa por uma entrevista durante esse exame físico, né, da paciente, que a gente orienta que o exame é feito com toda a segurança, entendeu? Algumas pacientes ficam constrangidas, lógico, todos nós temos nossas vergonhas, mas as salas de ultrassonografia, elas são sempre são escuras. Então a paciente ela se sente mais à vontade. E nesse ponto a gente visa o quê? Buscar elucidar situações que porventura ela tenha vindo já do consultório médico, com o intuito de detectar algum tipo de patologia. Então a gente consegue, por exemplo, na ultrassonografia, você tem todo esse mapeamento da parte uterina, você tem mapeamento do endométrio, você tem mapeamento da parte de trompas, você tem o mapeamento da parte ovariana. Quando a gente fala em trompa, a gente às vezes entra pelo lado da patologia, principalmente quando se fala em hidrossalpinge, que são situações que você vê muito claramente na ultrassonografia. E na parte ovariana, você vai tentar tirar a possibilidade de alguns cistos que realmente que têm um interesse clínico, e não são os cistos fisiológicos que aquelas Funcionais, né? pacientes apresentam, porque ela não faz uso de contraceptivo, ela está ali numa idade reprodutiva e ela realmente, às vezes, está até com o intuito de engravidar. Então, você vai direcionar para o colega que está lá na ponta saber se aquele é um cisto funcional ou não. E além do que, você vai detectar e vai afastar as patologias uterinas, principalmente os nódulos miomatosos, seja ele intramural, seja ele subseroso, seja ele no submucoso, que são os nódulos que têm muita importância quando a gente fala dos sangramentos uterinos, né? Que paciente começa a ter quadros hemorrágicos, elas vão ao ultrassom, procurando esclarecer qual é o problema e você detecta ali alguns nódulos que podem ter influência realmente no sangramento, principalmente o nódulo submucoso. Afrânio, realmente é um assunto importante e eu vejo assim, sabe? Ser médico é um gancho para contar histórias de vida de pessoas comuns, né? Então a gente está falando de um assunto hoje aqui que é a ultrassonografia, nesse primeiro momento em ginecologia, né? E a gente deve estar contando histórias aqui que são realidade de muitas pessoas que estão agora nos ouvindo, que estão nos vendo, né? São mulheres que passaram por situações diversas relacionadas a um exame comum de ultrassom, né, solicitado pelo seu médico de rotina anual, em que dá aquele susto, né? Nossa, eu tô com um cisto de ovário. Será que esse cisto é normal? Eu tenho que levar logo o resultado para o meu ginecologista? Nossa, apareceu um mioma. Nossa, que tipo de mioma é? E eu preciso me preocupar? Alguma cirurgia tem que ser realizada? Algum tratamento hormonal tem que ser realizado? Então, eu quero esmiuçar um pouco com você, porque a realidade do consultório na realização de ultrassonografia transvaginal, nesse momento que a gente faz, por exemplo, contando essas histórias de vida, a gente faz o diagnóstico de uma massa anexial complexa, um cisto de ovário. O que você pode falar para a gente quanto à realização desse ultrassom? Por exemplo, se há uma suspeita aí de alteração no Doppler desse cisto de ovário, os diferentes cistos, né? Como é que é o questionário que você faz? Como é que você se direciona para você poder esclarecer através do exame se esse cisto é um cisto de suspeição mais complexa, né? Ou até mesmo tumoração? Como é que é feito esse exame, Afrânio? Bom, o exame ele é feito como ele é feito em todas as pacientes. Então, existe um critério de imagem que você vai adquirindo. Você faz os cortes longitudinais, faz os cortes transversais, e você se deparar com uma patologia ovariana, com uma patologia dita suspeita, a maioria desses cistos que a gente tem encontrado assim com uma frequência grande são os cistos de endometriose, são os endometriomas. Outras patologias que você pode detectar, por exemplo, o teratoma, que é daquela linhagem que produz os ossos, o cabelo, unha. Então, você também tem essa ferramenta para utilização. Lógico, quando você se depara com uma patologia dessa, que você está abrindo o leque para a paciente, ela automaticamente vai criar aquele impacto. Mas você tem as ferramentas, à medida que ela volta para o consultório do colega, ele pode pedir um Doppler. O Doppler ginecológico, ele justamente é para tirar a possibilidade de patologias malignas. Lógico que não só o Doppler vai ser a ferramenta indicada, mas a parte clínica como os marcadores tumorais. E você pode avançar ainda com mais segurança, pedindo, por exemplo, uma ressonância da região pélvica, você vai ter um mapeamento. A gente não pode esquecer que tem muitos tumores benignos
e com um percentual menor de tumores malignos. Tem muitas pacientes que têm a patologia que é dita suspeita e elas acabam não levando muito a sério. E quando elas procuram, você se depara já com a patologia maligna do ovário. E a gente sabe que uma patologia maligna do ovário requer cuidados intensos. Essa paciente acaba indo para serviço de oncologia e existe o risco realmente alto dessa paciente ir a óbito. Se desde que não seja detectado a tempo e desde que essa paciente não tenha sido beneficiada por um tratamento cirúrgico, que seria uma outra abordagem, Leonardo, que eu te falo assim, a paciente que não tem um plano de saúde, aquela paciente que vai correr para o SUS para tentar resolver o problema dela mais rápido, mas a gente sabe que a fila do SUS está muito grande. A gente sabe que essa demanda é muito alta e nem todo o tempo essa paciente vai conseguir resolver isso a um curto prazo. Então, quem tem seu plano de saúde acaba recorrendo ao plano e resolvendo a situação dela. E aquela outra paciente que não tem o plano, ela vai ficar esperando até o CISREG ser acionado e chamado para a execução do É exame. complicado. Então, isso tudo são situações de demora que pode levar a um prognóstico ruim para essa paciente. O que a gente precisa? Precisa que esse Sistema Único de Saúde ele seja um pouco mais trabalhado, que seja uma coisa mais organizada e priorizada por patologia. Porque eu acho assim, o paciente com mioma, tudo bem, é uma patologia que é comum, né? Você Mas sabe que o percentual é alto, benigna, né? benigna, mas você tem paciente com patologia de risco alto. Então essa paciente poderia ser priorizada. E o mioma, ele poderia esperar um pouquinho para dar margem para esse tratamento daquela paciente que tem uma patologia suspeita. É uma coisa que eu tenho certeza, porque assim, a resenha, cara, é esse bate-papo aqui que a gente está se propondo, que não deixa de ser uma forma de fazer esse gancho que a medicina pode proporcionar para as pessoas, né? A gente estava falando dessa coisa anteriormente, do ser médico ter esse assunto que pode trazer o gancho de uma forma respeitosa e esclarecedora para as pessoas que muitas vezes não têm o conhecimento técnico, né? A gente não está falando só para profissionais de saúde. Então, a gente traz o assunto, descreve, a gente critica, né? A gente Sim, critica o sistema, a gente critica, às vezes, o posicionamento de uma outra especialidade. E a gente não vai ter medo disso aqui, porque, de maneira respeitosa, a gente já tem um tempo de experiência no mercado, atendendo pessoas, conhecendo realidades. Então a gente quer suscitar exatamente isso aqui, sabe, Afrânio? A gente quer conversar sobre o que realmente é importante na vida das pessoas e desmistificar um pouco, muitas vezes, essa situação assim, não, eu vou ficar na minha e não vou falar nada. Mas eu sei que você é uma pessoa como eu, que a gente procura essa autenticidade em respeito ao ser humano. E a gente vai estar falando dessa humanização e esse conceito de humanidade, né, que tem que estar em voga hoje, está na transformação da arte médica, e a gente, respeitosamente, tem que se colocar no papel realmente de fazer uma avaliação crítica quanto à especialidade, quanto aos colegas que atendem, e como você falou na estante, até as pessoas que não dão importância, né, ao sim, resultado do exame, que não retornam com o seu médico. Isso tudo caracteriza problema de saúde pública. Então, se aqui é um espaço que a gente tem que estar conversando a respeito dessas peculiaridades, a gente tem que falar também do que não dá certo, sim. né? E procurar ser um veículo de educação em saúde e de transformação para isso também. Uma dúvida, Frânio, que é assim, as pessoas, muitas vezes, no meu Instagram, ou mesmo no consultório, a pessoa chega e está preocupada. Às vezes é uma menina de 17 anos com um cisto de ovário de 180 centímetros cúbicos, né? Eu quero que você esclareça para a gente, quando você faz a medição, faz a medida, você inferiu aí, longitudinal, transversal, de um cisto de ovário, por exemplo, eu quero que você fale para a gente quanto ao tamanho do cisto. O que você tem observado, né? A gente tem que ter uma preocupação maior em função do tamanho ou são as características do cisto que são mais importantes? O que você consegue passar para a gente? Bom, os cistos simples, eles têm a tendência de aumentar mais rápido. Ou seja, só aquele conteúdo anecoico, ou seja, só líquido. Já os cistos mistos, né, os cistos complexos, eles podem crescer mais rápido. Porque esse seria a suspeita de você estar de frente a uma patologia cirúrgica benigna ou mesmo uma patologia cirúrgica maligna. Então, essa característica de medidas, por exemplo, nos cistos simples,
A partir de 8 centímetros, você já tem que ligar o alerta, porque aquele cisto dificilmente vai regredir. Mas até 5 centímetros, no maior eixo, que seria o eixo longitudinal desse cisto, a tendência é entrar com um medicamento, um contraceptivo, e você observar ao longo dos próximos 6 meses. A grande maioria rompe e a grande maioria desaparece. Então, você não precisou intervir cirurgicamente naquela paciente. Mas esses cistos, a partir de 8 centímetros, dificilmente eles regridem. São os cistos que a maioria das vezes evolui para a cirurgia. Afrânio, você já até falou um pouquinho, eu vejo que um outro problema que a gente tem assim de saúde pública de pacientes no Menacme, e é de grande valia a ultrassonografia transvaginal e pélvica, são os sangramentos uterinos anormais, né? A gente sabe que existe um percentual aí de sangramento uterino anormal que é em função de disfunção hormonal, né? Pacientes com síndrome de ovário micopolicístico, que podem ter amenorreia também, pacientes com espessamento de endométrio, hiperplasia endometrial, mas a gente sabe que o que gera impacto hoje em saúde, quem já trabalhou no Instituto da Mulher e trabalha como nós, né? A gente sabe. Aqui em Manaus, por exemplo, existe essa realidade. E nos grandes centros do país, em urgência e emergência de ginecologia. Os grandes sangramentos uterinos anormais, a gente não pode esquecer do diagnóstico diferencial dos abortamentos, né? Pacientes que muitas vezes tem até o programa que o pessoal brinca, né? Não sabia que estava grávida, né? E essas pacientes sangram, causa sangramento uterino anormal, instabilidade hemodinâmica e, na verdade, é um abortamento. Quando se faz o beta-HCG, faz o exame de ultrassom e se descobre que é um abortamento em curso. Mas vamos entrar no grande problema de saúde pública hoje que eu vejo nos grandes centros e é constante hoje de pacientes no Menacme, que é a presença dos miomas, que é uma entidade mórbida que causa sangramento uterino anormal. Você já classificou para a gente os miomas, né? Trouxe para a gente que a gente consegue medi-los e localizá-los através do ultrassom. E assim, cara, uma coisa bem importante que eu acho que a gente tem que falar aqui agora, porque às vezes a gente se assusta. Eu sou preceptor também, sou professor de ginecologia e obstetrícia, e às vezes a gente tem que bater nessa tecla com o estudante de medicina e dizer para ele, porque a gente vê pessoas que se formam e são preconceituosas de solicitar o exame de ultrassom transvaginal, o paciente está sangrando. Então, né, que seja esclarecido isso, que a gente tem que fazer o exame sim. O exame físico, examinar a paciente e encaminhar para o ultrassonografista para poder fazer o exame de ultrassom. Eu quero que você entre nesse universo aí agora, né? Dizer para a gente que realmente tem que ser feito o exame, né? E como se caracteriza aí no exame de ultrassonografia esses tipos de mioma, né? E a localização deles, o subseroso, o intramural e o submucoso. Tá, então, os sangramentos que são encontrados nas unidades de saúde, ou seja, nos hospitais de emergência de atendimento à mulher, primeiro de tudo, qualquer sangramento em idade reprodutiva, primeira providência, perguntar, fazer o histórico se utiliza contraceptivo ou não, se já tem procedimento de laqueadura de trompas ou não. E o beta-HCG, Leonardo, realmente é a ferramenta para nos orientar, porque se o beta-HCG dela está negativo, aquele sangramento ele é disfuncional até que se prove o contrário. Então a gente tem as patologias ali a partir dos 35 anos, a literatura é clara de você encontrar os nódulos uterinos, né, que são os miomas, os leiomiomas, que é o mesmo sinônimo, mas depende da localização. Não é porque ela tem mioma que ela vai estar sangrando. Eu sempre falo para as pacientes, você tem um mioma, mas esse não é o teu ator principal. Ele é um coadjuvante. Ele só está agregado à parede do útero, mas ele não te leva a sangramento. Às vezes a paciente tem um problema na tireoide. Às vezes tem um problema lá no hipotálamo. É Esse disfunção eixo hormonal, né? hipotalâmico, hipofisário e ovariano pode estar fora do contexto. Eu sempre falo para as pacientes assim, o organismo feminino ele é que nem uma catraca de bicicleta, que todos os dias ela pedala, 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 pedala. Um belo dia, aquele dente da catraca ele se quebra. Quebram 2 dentes e ela começa a fazer aquela pedalada em falso. Isso traduz em quê? Algumas irregularidades. Quando esse eixo deixa de funcionar, automaticamente essa paciente começa a ter problemas de sangramento. Mas ela tem um mioma. Mas o mioma é um coadjuvante. Ele não está localizado em áreas de risco para ela, porque a gente classifica, Leonardo, os maiores riscos são aqueles nódulos intramurais com componente submucoso, ou seja, Esses ele sangram, né? entrou dentro da cavidade uterina. Então a paciente vai ter sangramento anormal provocado por esse nódulo.
ou então o nódulo é especificamente dentro da cavidade uterina. E é difícil de engravidar também? Tá É sujeito? difícil assim, não é que seja impossível, mas existe um risco alto de uma implantação baixa desse ovo já fecundado, e essa paciente existe um risco alto de abortamento. Então, a paciente que é portadora de mioma submucoso, o ideal é tratamento cirúrgico. Então, ela pode passar por uma videoestereoscopia, que é menos agressivo do que tentar fazer uma curetagem, que eu também nem indico. Eu acho que a videoestereoscopia ela age bem nesse sentido, cirúrgica, retira esse nódulo. Essa paciente, depois de 15, 20 dias, faz um controle de ultrassom e você vai se deparar com aquela cavidade limpa. E isto patológico para esses miomas, E né? isto patológico, porque assim, Importante, né? volta e meia, algumas pacientes voltam, passou por etapa de esterectomia e quando vem o laudo está lá, adenocarcinoma de endométrio. Ó, ela tinha um mioma submucoso e ela também tinha um adenocarcinoma endometrial. Então são patologias que você não vai pegar se não fizer citologia. Então, se partir para a etapa cirúrgica, a patologia ela é obrigatória. Ela tem que ser obrigatória, mas isso não é uma lei, Leonardo. Você sabe assim, no nosso interior, no nosso É Amazonas, difícil. é muito difícil. Então, algumas pacientes que se submetem, por exemplo, a uma esterectomia no interior, essa nunca vai pegar o laudo da patologia dela. Ela poderia até ter um carcinoma envolvido, mas esse laudo nunca chega. Então, isso é uma questão de tentar mudar esse conceito com prefeituras, com os médicos que fazem esse suporte de cirurgia e pressionar para com que esse material realmente retorne. É uma questão assim, se o poder público tivesse ideia da importância do que gera impacto em saúde, né? Por exemplo, o exame histopatológico seria dado muito mais importância, o investimento, né? Sim, Nesse momento aí de diagnóstico em que a pessoa está buscando a resolução do problema, passando pelo procedimento cirúrgico, pelo procedimento de risco, que é uma esterectomia, né? Mas voltando assim na parte dos miomas, eu achei bem interessante que você falou sobre o diagnóstico diferencial do sangramento uterino anormal, né? Que assim, eu sou carioca e a gente tem uma forma de falar de não papar mosca, né? sim, Porque às vezes a pessoa está com o pensamento numa coisa, principalmente o clínico, o médico recém-formado, e não se alerta para essa situação específica do diagnóstico diferencial. E o primeiro exame tem que ser o beta-HCG, né? Eu achei importante você falar isso, porque a gente acaba vendo muitas pacientes perdendo, às vezes, um tempo maior, né? E lembrar também que a paciente já pode ter o diagnóstico de miomatose e pode estar passando realmente, de forma propriamente dita, por um abortamento. Um sim, aborto inevitável, né? exato. Isso é uma coisa importante também. Outra coisa importante, Afrânio, que eu vejo na parte de miomas também, e foi o que você até já falou sobre o procedimento cirúrgico, né, na resolução do problema. A gente sabe que o tratamento clínico nas pacientes que ainda não têm prole definida, muitas vezes pacientes jovens, mas que já têm miomatose uterina, ele é importante no que diz respeito a um planejamento familiar, por exemplo. Sim, Então a gente recebe nos consultórios particulares, no atendimento de convênio também, pacientes que já tentaram engravidar algumas vezes, né? E a gente tem exemplos assim maravilhosos de pacientes que foram submetidos à miomectomia, naqueles miomas que a gente tem condição, né? Componente subseroso com intramural, por exemplo, que o que você falou é importante. E o ultrassonografista vai dar esse diagnóstico. O componente submucoso já com intramural é difícil de inserção, é difícil, normalmente se insere numa parte mais baixa, ameaça de abortamento mais constante. Então, pacientes que realmente têm componente intramural e subseroso, que é aquele na parte externa do útero, a miomectomia é uma escolha e isso é esclarecido no ultrassom. Isso é importante, né? Você falou uma coisa bem bacana, que é a realização da ressonância nuclear magnética nesses casos, mas assim, o que eu posso garantir é o seguinte, a acessibilidade à ressonância, mesmo nas operadoras de saúde, nos planos de saúde, ainda é um pouco restrito. Então, hoje eu quis trazer aqui um profissional que tem um tempo vasto de experiência e ele muitas vezes evita o bom profissional. Isso é importante, gente. É a gente ter um profissional de confiança que a gente sabe que tem um diagnóstico preciso, que tem uma experiência na realização do exame. Então, eu, por exemplo, que encaminho minhas pacientes muitas vezes para o Afrânio, muitas vezes eu não preciso pedir a ressonância, porque ele caracteriza para mim a localização do mioma e me dá um norte para eu poder traçar um tratamento medicamentoso ou cirúrgico nessa paciente.
Então, eu vejo que essa parte do sangramento e o diagnóstico preciso da miomatose é um papel que o ultrassonografista ele tem primordial no diagnóstico em ginecologia, né? Eu acho muito importante. Sim. Afrânio, uma outra coisa importante são as situações emergenciais. E aí eu vejo também a importância da ultrassonografia em ginecologia numa situação que é um problema de saúde pública também. A gente tem um descontrole muitas vezes assim de paridade. A gente sabe que o planejamento familiar ainda é um conceito distante, né? O que você traz para a gente sobre o diagnóstico definitivo da gravidez na trompa, a gravidez tubária, que você sabe também que é um problema de impacto em saúde, e a gente que trabalha com emergência em ginecologia, a gente sabe que é bem deletério para as mulheres no MENAC. Sim, a gente sempre cita, Leonardo, o seguinte: tudo começa desde aquela primeira situação de atividade sexual, né? Quando aquela adolescente que ela precipitou a atividade sexual, né? Que existe uma precocidade, ela vai se expor muito mais a adquirir patologias sexualmente transmissíveis. Então, com isso, ela vai trocando de parceiro como se troca de roupa. Então, às vezes, no ano ela tem 7, 8, 10 parceiros ou até mais. E isso depende também da região do Brasil que a gente esteja falando. Eu falo aqui da nossa região, porque isso é comum, E você né? nasceu no interior do Amazonas, né? Não, eu nasci aqui. Eu nasci aqui, Essa nasceu em mas eu Manaus, né? convivi muitos anos no interior. Entendi. Então, eu vejo isso de perto como uma situação que você, às vezes, na primeira avaliação, a paciente já teve experiência sexual com 12 anos, com 13 anos, e já trocou de parceiros várias vezes. Então, esse é o gancho que você pega para você entender que patologias e que bactérias podem danificar a trompa. Então, existe uma comunicação do colo uterino com a cavidade uterina e com a trompa. Então, quando essa bactéria chega lá na trompa, a maioria das vezes ela danifica essa trompa. Então, você vai ter ali uma obstrução de um lado E de é onde trompa, tem a fecundação, né? justamente. Ou então ela vai ter obstrução dos dois lados da trompa, levando, a maioria das vezes, a uma Infertilidade. infertilidade. Essa questão da gravidez tubária é bem interessante, porque para a gente que tem experiência, que já está na área há muito tempo, vou contar um breve histórico. Foi uma paciente, tem um mês atrás. Eu fiz ultrassom transvaginal dela e não vi alterações a não ser um espessamento endometrial. O ultrassom transvaginal, o limite de feixe sonoro, ele não avança muito, apesar de o transdutor ser um transdutor longo, mas ele não avança muito para você chegar muito para cima. Eu disse: senhora, eu vou fazer um exame pélvico na senhora, uma complementação. O que eu encontrei? Uma gravidez tubária de 7 semanas. Feto, um embriãozinho vivo, e Na a trompa. paciente na trompa, e a paciente, eu disse: olha, sua gravidez é tubária. E a paciente não tinha dor. Detalhe. A maioria das vezes eu complemento por via pélvica, porque você abre um leque por conta do transdutor ser um transdutor convexo, você consegue ampliar aquela margem de estudo. Então você faz um exame mais ampliado. E essa paciente, eu disse: daqui para a maternidade, a sua trompa pode explodir a qualquer momento. A senhora vai ter um risco de hemorragia interna, e se a senhora estiver na sua madrugada na sua casa, dependendo de onde você mora, dificilmente você vai chegar com vida no hospital. Porque a gente sabe, a gente faz cirurgia, a gente vê muito isso. Gravidez tubária rota, explodiu, o sangramento, a gente não sabe o tanto que ela vai sangrar. Às vezes a gente abre a barriga, é muito sangue, e às vezes tá gotejando só. Né? Justamente. Então, essa é uma característica que a gente não sabe precisar. Mas essa é uma emergência que não dá para esperar. Então, você vê que às vezes o que acontece? Uma paciente é protelada. Aí, uma tubária íntegra, vou esperar a próxima cesárea. Não. É melhor você intervir com aquela paciente ígida do que você colocar a paciente numa UTI. Então, eu sempre entendo nesse ponto de que a intervenção e o ultrassom, ele é um aliado da clínica. A clínica sempre foi soberana e sempre será. Mas o ultrassom é uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, de métodos que você pode ganhar a vida da paciente. Exatamente.
Para não se tornar maçante, de vez em quando a gente vai ter uns momentos aqui de descontração e de orientação. Eu ainda vejo que a leitura, e hoje a gente pode ler em todo lugar, tá, pessoal? A leitura é fundamental para a gente formar opinião, para a gente buscar qualidade de vida. E hoje em dia se fala muito, não existe mais o pai dos burros, que era o Aurélio, né? Na Isso. nossa época. Hoje o pai dos burros é o Google. A pessoa vai lá no Google e digita uma palavra e procura saber a respeito. Então hoje todo mundo é um pouquinho advogado, um pouquinho médico. E hoje a gente estava até conversando mais cedo aqui antes, na pré-produção do programa, de que a gente consegue ler livros hoje acessando a internet, né? E sempre a gente vai estar aqui falando com vocês sobre pessoas que são pensadores, que influenciam a vida de milhares de pessoas no país, independente de ideologia, posicionamento religioso, espiritual, político. E eu tenho lido algumas coisas bem legais. E a gente vai estar aqui pincelando e falando a respeito dessas coisas também. Tem um cidadão que ele falou assim: ouse ser diferente. E ele pergunta, né? A gente vive uma crise de autenticidade. Autenticidade é uma palavra que é bem abundante, assim, quando a gente vai estudar ela, né? Ser autêntico, né? E as pessoas que me conhecem sabem da minha personalidade e que eu sempre busquei isso. Então eu acabo, muitas vezes, compactuando nesse pensamento com as pessoas que hoje escrevem bastante, formulam ideias a respeito disso. Então, o mundo ele não precisa de outra cópia, né? Muita gente se pergunta, ele precisa que você seja você. Então, a gente buscar os nossos sonhos, a gente correr atrás, a busca da vitória, a busca da felicidade, isso aí é um objetivo que eu vejo que é de todas as pessoas de bem que estão buscando o melhor para si mesmo e o melhor para o país, para o semelhante, para a sociedade. Eu estou agora lendo um livro super interessante, que é esse livro do Pedro Superti, que é um cara super agregador, inteligente, que é o Busque Ser Diferente, né? Ouse ser diferente. E é um livro que eu recomendo para as pessoas, jovens e adultos, porque não é ser intransigente, mas é a gente ousar para poder somar, poder ganhar, né? Nesse programa, a gente vai estar sempre dando orientações sobre coisas bacanas, coisas legais. O podcast é para isso também, é para conhecer um pouco da gente e ver o que a gente está estudando, o que a gente está lendo e que a gente, como médico, não é só medicina, né? Sim. Por exemplo, o Afrânio, um apaixonado por motos, sempre foi, né? Sim. Então tenho certeza absoluta que se fosse para fazer um programa sobre motos, ele ia estar dando uma aula aqui para a gente também. Afrânio, eu gostaria agora de passar para a ultrassonografia obstétrica, né? A obstetrícia, que é a ciência médica em que a gente estuda para poder cuidar de mulheres grávidas, né? E aí eu sei que você tem muita coisa para trazer para a gente, e a gente sabe que a ultrassonografia em obstetrícia, a gente tem momentos dessa vida gestacional em que a gente tem que fazer a avaliação fetal, né? E pode fazer a avaliação materna também, Sim. né? Então isso é interessante. O que você pode trazer para a gente sobre a importância da ultrassonografia logo que a mulher diagnostica a gravidez, né? Tem um atraso menstrual, ela faz o exame do beta-HCG, há uma suspeita, vida sexual ativa, não está usando anticoncepcional e engravida. Vamos para um caso assim bem simples. Essa primeira ultrassonografia, que tipo de ultrassom é e o que a gente vai estar vendo nessa primeira ultrassonografia ali, primeiro trimestre de gravidez, até 12 semanas? Olha, primeiro a questão do atraso menstrual. Beta positivo, ultrassonografia transvaginal. É obrigatória. Por quê? Na ultrassom transvaginal, a gente reduz em uma semana. Então, eu consigo pegar uma gravidez de 4 semanas por via vaginal e eu não consigo ver essa gravidez por via pélvica. Porque a ultrassom transvaginal ela é mais específica e a curacidade, a eficácia é muito melhor do que você utilizar por via pélvica. Agora, Frane, muita gente tem dúvida, só te interromper, porque isso é uma dúvida que os pacientes têm intensamente. E você sabe que eu encaminho para paciente do meu consultório para você, sempre encaminhei. Na transvaginal, por exemplo, paciente com 4, 5 semanas de gravidez, necessariamente você consegue ver o embrião? Não consegue. O embrião, ele é visto a partir de 5 semanas e 5 dias que a frequência cardíaca já tem que estar presente. Entendi. Então, quando ela faz esse check-up e ela fez esse diagnóstico de uma gravidez de 4 semanas,
Normalmente eu recomendo, olha, daqui a 15 dias a senhora repete um novo ultrassom por via transvaginal, porque esse embrião já está aí. Eu costumo até brincar. Então isso é normal, né, Afrânio? Sim, Porque é muita normal. gente chega no consultório preocupado, pô, o médico não conseguiu ver o bebê ainda, o embriãozinho. Então é um protocolo realmente repetir a transvaginal com Sim, 2 semanas, né? sem dúvida. Eu costumo até brincar, Leonardo, quebrar um pouco o gelo da paciente. Eu digo, olha, a senhora vai mudar de casa. A senhora começa na sua casa ou você constrói a casa? Aí a paciente entende, porque primeiro tem que ter a casa. E depois o morador tem que chegar para casa, depois que tiver tudo pronto. Essa é a maneira dela entender essa questão da fisiologia. O morador vai morar na casa dos outros, a casa explode, né? A gravidez Justamente, tubária, né? exatamente. Então ali, quando você detecta essa gravidez de 4 semanas, ou até mesmo de 5 semanas, repita o ultrassom com 10 ou com 15 dias. Porque você, às vezes, você pode ter um pseudo saco gestacional e a gravidez está lá na trompa. Uhum. Ou então, realmente, a gravidez ela é intrauterina e você só vai detectar esse embrião a partir de 5 semanas E e pode 5 ser os dias. dois também, que não é impossível, E né? pode Você ser ter os uma. Você já 2. pegou, com certeza, eu Já já peguei também. peguei Gravidez tubária e intrauterina. eu já peguei 2 gravidezes ectópicas, né, que são as gravidezes na trompa, de um lado direito e do lado esquerdo, Ainda dos dois todas 2 lados. com 7 semanas. Então, Nossa. essa é uma situação que ali selou a vida dela de vida reprodutiva. Dificilmente essa paciente conseguiria mais engravidar, porque as 2 trompas dela foram amputadas. Então, ela só conseguiria a gravidez pelos métodos de fertilização. Então, obstruções novamente falando, obstruções tubárias precoces, a maioria das vezes pacientes que começaram a ter vida sexual precoce, se contaminaram numa época da vida, danificou a trompa, então ela acabou realmente ficando ali com aquela trompa com problema e foi uma gravidez tubária e aquele lado perdeu-se e essa senhora que ficou com os 2 lados da trompa danificada só por fertilização. Afrânio, muitas pacientes perguntam o que é a translucência nucal e qual a importância dela no ultrassom do primeiro trimestre? Tá, a importância, Leonardo, é assim, a gente no primeiro trimestre, você tem alguns exames que você lança a mão. Fez esse diagnóstico com 5 semanas e 5 dias, frequência cardíaca, você vai posicionar a paciente entre a 11ª e 13 semanas e 6 dias, para fazer o exame morfológico do primeiro trimestre. Então, esse exame de morfologia não é para ver sexo. Algumas pacientes já têm a ansiedade de saber o que vai ser, se é homem, se é mulher. Não, e hoje já tem até a sexagem fetal, que é exame Justamente, de sangue que a gente pode exame de fazer, né? sangue. Mas a precocidade para a imagem acha que é de imediato que você vai conseguir detectar. Eu já vi sexos com 12 e 5 dias, com 13. Mas é É mais muito difícil, né? comum de você observar nos equipamentos de ponta. Entendi. Então, os equipamentos melhoraram muito da época que eu comecei para a época Não dava, né, que eu Afrânio? trabalho atualmente no equipamento de ponta. Você vê imagens perfeitas. E aí sim, você vai colocar essa paciente dentro desse trimestre para você fazer essa medida de translucência nucal, você vai avaliar o ducto venoso, você vai olhar se o bebê lá, o fetinho tem o osso nasal, são marcadores dessas situações cromossomiais, triploidias, são comuns, olha, eu tenho visto assim com uma certa frequência, algumas alterações, você não pode só isolar uma translucência nucal aumentada, dizer que aquele feto ele é um sindrômico de Down. Um marcador, ele não é o suficiente para você dizer e afirmar. Tem muitas crianças que estão aí anteriormente datados como translucência nucal aumentada que são normais, Normal. mas aí veio o advento do ducto venoso, veio a parte do osso Osso nasal. nasal. Então você já tem esse mapeamento de dizer para ela com segurança que esse bebê geneticamente ele é perfeito. Então aquilo ali já existe uma tranquilidade naquele momento. E depois a gente vai passar para o próximo ultrassom que vai confirmar esse diagnóstico ou não, né? Justamente. Que é o do segundo Eu trimestre, né? sempre falo o seguinte, mesmo que você confirme, olha, o seu bebê é um bebê sindrômico, aquilo ali é uma decisão do casal, né? Os sindrômicos de Down convivem muito bem na sociedade. Só que tem outras situações genéticas que dificilmente vão chegar a avançar na gravidez. A maioria das vezes vão a óbito intraútero. Afrânio, quanto à calota craniana, as questões assim de fechamento da calota craniana, tamanho também da calota craniana, que teve em voga aí com a gente há pouco tempo, uma quantidade grande de crianças sindrômicas.
No ultrassom de primeiro trimestre, a gente consegue também avaliar? Consegue, Leonardo. Você tanto consegue, você vai mapear o número de embriões, você mapeia o número de fetos, se ela está chegando na época do período fetal, e você tem condições de dizer se aquele crânio é um crânio perfeito ou se aquele crânio é um crânio suspeito. Eu estou com uma paciente agora que tem o que a gente chama de acrania. Mandei até para um professor de Brasília, que é mestre, doutor. Ele ficou deslumbrado com a imagem que eu mandei para ele. Então, aquele fetinho vai evoluir com a anencefalia. Então, são situações que a lei ampara a interrupção, porque você cria uma expectativa na mãe de que de uma hora para outra aquele crânio fecha. E na realidade a gente sabe que não vai acontecer. Aquela é uma patologia de defeito de fechamento, não formou a calota craniana. Então a anencefalia, por lei, ela é amparada. Algumas situações realmente precisariam ser um pouquinho mudadas essa nossa legislação, porque hoje ela ampara o quê? A anencefalia, mas tem outras síndromes que são Incompatíveis com a incompatíveis. vida, né? Então não vale a pena você progredir daquela expectativa falsa de que o médico que fez o exame está errado. E você já tem experiência de sobra de ver aquilo que é normal e aquilo que é patológico. Então aquilo que chama atenção, ela é automaticamente investigada mais a fundo. Então essas patologias do primeiro trimestre, as anomalias do tubo neural, elas são detectadas pelo primeiro trimestre. E aí a gente passando para o segundo trimestre de gravidez, né? A gente tem a importância aí, que é protocolo do Ministério da Saúde, e no pré-natal é solicitado, né? A importância, que aí eu sei que você é craque, da ultrassonografia morfológica, né? A morfologia do segundo trimestre. O que a gente está avaliando nesse bebê e o que pode estar diferente nele? Leonardo, primeiro de tudo é você buscar a integridade desse feto. Você tem que analisar eixo por eixo. Então, às vezes, o casal chega ansioso, eu quero saber o sexo. Eu digo, o senhor quer saber o sexo? Então vamos buscar o sexo, que é para quebrar aquela angústia de quem quer saber a genitália. Então, depois eu vou começar a sistemática. Você vai primeiro pela parte craniana, checa a parte do crânio inteira, você faz as medidas interorbitárias, você faz a medida dos ventrículos, você faz a medida da cisterna magna, você faz a medida de todo esse eixo craniano. Íntegro, você vai para a face, vai ver lábio leporino, fenda palatina se existe. Checou isso, vai para a região torácica. Na região torácica você vai afastar as possibilidades. Lábio leporino, e dá para ver se no ultrassom se há a fenda palatina? Dá para ver porque você põe o bebê num eixo chamado longitudinal e você vê o palato duro através da insonação. Quando aquele palato ele está escuro, né, falando assim numa linguagem mais interessante para quem é leigo, você já sabe que ali existe uma fenda palatina. O lábio leporino ele é mais fácil de observar, porque você vai justamente no corte E hoje transversal. os aparelhos melhoraram Os muito, né? aparelhos melhoraram muito e você tem realmente, eu tenho alguns bebês detectados já com fenda palatina e alguns bebês com lábio leporino. Então é muito mais tranquilo o lábio leporino de tratamento do que a fenda. A fenda é um conjunto, até por conta do pós-nascimento, a questão de aleitamento, a questão desses bebês levarem uma sufocação, riscos de parada respiratória se não tiver um amparo de um serviço de enfermagem realmente que entenda daquela situação e de não demorar muito na evolução cirúrgica. Então você consegue, através dessa morfologia, de dizer, olha, casal, esse bebê ele tem amplas possibilidades de ter o lábio leporino. Outra, a gente lança a mão da ferramenta 4D, que o 4D ele é um exame dinâmico, ao mesmo tempo que você consegue, em tempo real, visualizar a boca. Você visualiza aqueles lábios se eles têm integridade. Então, automaticamente você já dá o diagnóstico. Eu tenho uns 6 ou 7 casos assim, que automaticamente eu mostrei para o casal. E depois eles mandam as fotinhas. Olha, doutor, realmente isso estava certo. Então, você passa essa segurança para o paciente. Fez análise de tórax, fez análise de abdômen, descartar as possibilidades das gastrosquises, ou seja, o intestino está todo para o lado de fora, ou às vezes até fígado, baço, rim, vem para o lado de fora, por um defeito de fechamento aqui na lateral direita do abdômen fetal. Tem situações diferentes, chamado de onfalocele,
que não deixa também de ser o extravasamento desse conteúdo intestinal, conteúdo hepático, só que ele é recoberto pela membrana do peritônio. Então, são patologias que você liga o alerta para a ponta lá no consultório. Olha, doutor Leonardo, essa paciente aqui tem uma gastrosquise. Automaticamente, precisa de cirurgia, né, logo após o nascimento, para colocar essa parte intestinal para dentro do abdômen e levar essa criança numa vida saudável, sem ter sequelas. Só te interrompendo, nessa ultrassom morfológica, a gente sabe da importância da ecocardiografia fetal com 28 semanas. Sim. Mas aí no ultrassom morfológico de segundo trimestre, avaliação cardíaca, o que a gente consegue ver de diferente aí? Bom, na avaliação cardíaca, você, primeiro de tudo, você vai fazer o eixo 4 câmaras. Você tem que ter essa noção que existe átrios e ventrículos. E se há comunicação entre eles, se existe comunicação entre eles. E depois vem outros detalhamentos de defeitos, entendeu? Que geralmente eu indico que a paciente procure serviço especializado de cardiologia. Então, ela pode buscar minúcias, detalhes, situações que podem encontrar defeitos, mínimos defeitos, persistência de canal arterial, comunicação interatrial, situações que possam garantir a vida desse bebê no pós-nascimento. Porque o feedback é importante. O colega que está lá não sabe, fez o parto, poxa, o bebê nasceu com defeito. Isso é uma coisa muito chata para o profissional. Então, a maioria dessas pacientes que vai para a morfologia, que mesmo a análise durante o exame morfológico esteja normal, ela evolui para fazer o ecodoppler fetal. É obrigatório, isso é um protocolo que tem que ser seguido, mesmo que o teu exame de morfologia ali esteja normal. Até porque a gente sabe que 85% na literatura ela é muito fiel. Pode passar desapercebido. Eu achei interessante, eu vejo assim, surge, né, quando a gente começa a conversar, quando o papo esse papo de médico começa a se soltar mais e a gente começa a esmiuçar, aí a gente pega o gancho. Gancho vai ser uma palavra aqui que vai ser uma retórica no nosso podcast, porque me fez pensar o que você falou, que o profissional de qualquer carreira, ele tem que ter a humildade de saber até onde há o conhecimento dele e o domínio sobre aquela situação. Sim. Então, eu trabalhei durante 15 anos com CTI, você sabe disso, fui intensivista, pós-graduado, e depois fiz a residência de ginecologia e obstetrícia. Durante um bom tempo ainda fiz plantões em terapia intensiva. E nas emergências na terapia intensiva, muitas vezes, a gente tinha que utilizar o recurso de pedir ajuda, né? Aí as pessoas podem estranhar assim, pedir socorro, não, isso é um atributo da integridade. A integridade, ela é hoje um pensamento, uma ideia, uma forma de pensar que está em voga em função disso. Então, achei importante que você falou para a gente pegar o gancho. Você viu uma má formação cardíaca e você já vê ali um momento de se sustentar essa integridade, de encaminhar para um serviço de referência de cardiologia, já pensando no bem-estar materno e fetal. Então, esse gancho eu acho importante para a gente aqui descontrair um pouco de novo e falar sobre um outro livro que eu tenho lido também, muito importante, de um amigo que vai ficar surpreso talvez, a gente não tem muito contato, ele mora em São Paulo, é um advogado, CEO de uma empresa de prestação de serviços médicos aqui no Amazonas, aqui em Manaus, que é o Luiz Fernando Lucas. E é uma pessoa que eu gostaria que soubesse que ele tem uma produção literária e tem um modo de pensar que é bem interessante quanto a essa questão. Daí, esse livro, né, que a gente está lendo e que eu recomendo, que é A Era da Integridade, que é esse livro aqui, super legal, tá? Recomendo a leitura, que ele tem umas sacadas muito legais e, por exemplo, ele fala, lá na apresentação do livro, ele fala umas coisas bem interessantes. E as pessoas que apresentam o livro dele também são pessoas interessantes e que trazem o conceito da integridade para o dia a dia da gente, né? Aí ele fala assim, ser íntegro traz a coerência entre o pensar, o sentir e o agir, né? Então, que gancho legal para a gente poder falar de integridade, né? Então, Luiz Fernando Lucas, um abraço para você. A Era da Integridade. É um livro super interessante para a gente tá lendo, né? E
a gente falar de integridade, Afrânio, eu vejo, também puxo o gancho agora de falar de algumas coisas que são interessantes hoje para o exercício da medicina e para a arte médica, né? E eu, como preceptor de faculdade de medicina, eu costumo falar isso para os meus internos, meus residentes também. Hoje se fala muito de humanização, né? Então, é uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla em que há de haver empatia, criatividade, trabalho em equipe e o cuidado com o outro. O ser humano, ele precisa ser humano, mas todos nós temos que ser humano, né? Então, na era da integridade, o Luiz Fernando ele também fala muito a respeito disso, e eu vejo que isso é uma coisa assim que tem que ser valorizada no relacionamento interpessoal, né? As pessoas têm que buscar isso para a gente ter uma sociedade melhor, para a gente ter um mundo melhor, um momento melhor. A Frane, hoje a gente está começando aqui, né, essa experiência legal do podcast, e a gente vai falar de um outro assunto agora que a gente sempre vem trazer agora nos programas. A gente vai falar de música, pessoal. O que toca nos partos e cirurgias. A gente sempre vai ter um momento em que a gente vai estar estimulando vocês a ouvir o que toca nos partos e o que toca nas cirurgias. Porque nós médicos, a gente também tem essa mania bem legal de colocar música para tocar no momento dos partos. Isso é uma moda hoje, mas na cirurgia ginecológica a gente coloca também para tocar. E eu gosto muito de um cara, um italiano, um musicista italiano chamado Ludovico Einaudi. E ele tem uma música chamada Primavera. Cara, depois você vai lá no Spotify, a gente sempre vai estar divulgando aqui em todos os programas e eu sempre vou ter uma pérola para mostrar para vocês. Essa música é muito legal. Eu espero que vocês gostem. Agora a gente tem que falar da ultrassonografia de terceiro trimestre, né? Não menos importante e que muitas vezes é um divisor de águas até para a gente indicar uma interrupção da gravidez, né? E, na verdade, a gente tem um exame da ultrassonografia propriamente dita com um exame de Doppler fluxometria. Aí eu quero que você fale para a gente, né, de uma maneira assim bem, bem legal e didática, o que a gente está vendo nesse ultrassom, qual o período que a gente faz esse ultrassom, né, e qual é o objetivo desse ultrassom de terceiro trimestre com o Doppler. Bom, o estudo Doppler, ele visa atingir essa paciente a partir da 26ª semana, onde você vai mapear o bem-estar hemodinâmico fetal e a parte arterial materna. Então, aquele conjunto de útero, fator circulatório e fator circulatório fetal, ele é mapeado pelo Doppler. Faz parte do perfil biofísico fetal, né? Faz parte desse perfil biofísico e o Doppler, ele é uma ferramenta aliada e ele veio justamente com esse intuito de ajudar o obstetra. Porque não é o sofrimento agudo, ele é uma situação que você detecta até no consultório, por uma frequência cardíaca alterada. Mas o Doppler, você precisa utilizar a ultrassonografia, porque essa ferramenta é através dessa leitura desses vasos. Quando existe alteração desses vasos, quando é dito feto centralizado, praticamente você selou o destino desse bebê dentro da barriga. Vamos aproveitar esse gancho. O que é esse feto centralizado, para o pessoal entender? O feto centralizado é quando existe uma mudança da relação chamada umbilico cerebral. Ele vai, em vez de priorizar o eixo neuronal, ele prioriza as regiões do abdômen. Então, fígado, a parte renal, esse bebê começa a sofrer processo de transtorno no lado cerebral. Então, esse lado neurológico ele não recupera. A grosso modo, oxigena menos o cérebro e mais o abdômen, por exemplo, os órgãos do abdômen. Justamente. Então, existe essa mudança de fluxo. Quando você determina e quando você detecta e diagnostica esse feto centralizado, se são semanas muito baixas, por exemplo, 26 semanas, você está praticamente colocando esse bebê numa incubadora. Mas na incubadora é o melhor caminho para esse bebê sobreviver do que ele ficar no leito intraútero. Porque ali você selou o destino e ali você está jogando o bebê ao óbito. Então, a interrupção da gravidez, muitas vezes, em função do resultado do Doppler, beneficia contrapartir do risco que esse bebê está sofrendo. Justamente. Né? Hoje a gente pode lançar mão até num feto centralizado de utilizar o ducto venoso. Só que são progressões, Leonardo, no ultrassom que você vendo que vai danificando cada vez mais. Se você chegar a pegar um laudo de ultrassom
que está lá diástole reversa, por exemplo, significa uma inversão da onda. Aí o Para Deus quem nos, não Deus nos entende, acuda, né? é um Deus nos acuda, porque 90% desses bebês vão a óbito. Nossa. Então, para você ver, o ideal é tirar esse bebê, que essa gravidez caminhe sem centralização e que você consiga, se porventura detectou o problema, antecipar esse parto. Você vai dar bem-estar para esse bebê, bem-estar para a família, segurança para a família, mesmo que esse bebê pare numa incubadora. É melhor do que ele ficar dentro da barriga, porque ali aquele óbito é sacramentado, não tem para onde fugir. Falando desse ultrassom, Afrânio, e da importância do Doppler, assim, uma derradeira coisa que eu acho importante é a alteração do Doppler na artéria uterina da mãe e a relação que há com a síndrome hipertensiva específica da gravidez, que é uma entidade mórbida que traz muito transtorno hoje para a grávida brasileira, né, que é a pressão alta da gravidez, relacionada a edema, proteinúria. O que é que altera nesse momento aí na artéria uterina da mãe? Na artéria uterina, nós conseguimos detectar o que se chama de incisura. Incisura é um estreitamento. Imagina, num grosso exemplo, a torneira de casa, todo dia da cozinha funciona de maneira normal. Um belo dia eu vou abrir a torneira, ela está gotejando. Essa incisura nada mais é do que um estreitamento da artéria. Então deixou de nutrir o bebê. Esse bebê começou a ficar mal nutrido. Então ele corre um risco sério de fazer restrição de crescimento e de fazer o fenômeno chamado de centralização. Então essa ferramenta Doppler, Leonardo, ela é um aliado importantíssimo na paciente a partir de 26 semanas. Então a gente sabe sim, quando tem esses fetos que estão chamados de pré-centralizados, que está muito próximo de atingir o número que a gente diz que a partir de 1.01 é um fenômeno de centralização, 1.02, 1.03, acima de 1 é feto centralizado, você dá a garantia para essa paciente de que existe ainda um próximo exame que pode ser feito. Então, se pré-centralizou, 48 horas é o limite do Doppler. Em 48 horas tem que 48 repetir. horas ela tem que repetir. Se esse feto centralizou, ela tem que interromper. A gravidez tem que ser interrompida. Você não pode correr o risco de entregar um bebê em óbito. A nossa cultura não é uma cultura que a gente entenda o que é morte. Nós não fomos criados assim, de entender, morrer eu vou bater palma. Deus chamou. Não é bem assim. Então existe um planejamento por trás disso tudo. A gravidez ela é planejada, ela é desejada, é quarto, é chá revelação, que está de moda, tudo é chá revelação. Então você não pode deixar essa gestante perder o bebê só porque você deixou de acreditar no método. Então esse método ele é um método aliado, ferramenta importantíssima para paciente a partir de 26 semanas. Então é um exame que pode ser pedido. Ultrassom não tem problema, é um método inócuo, pode fazer quantos ela quiser. Isso aí é uma coisa importante que eu ia te falar. Aí o pessoal chega e fala, onda sonora, o ouvido do bebê. Você é um cara que é estudado no assunto e frequentemente faz ultrassom. Eu sei que todos os dias da tua vida, talvez no domingo não. Mas o que você tem para falar para a gente sobre qualquer tipo de risco que pode advir de ultrassonografias de repetição? Não tem problema nenhum. Então você pode fazer ultrassonografia quantas você quiser. Então, não existe esse dano que se fala, o leigo fala que vai dar cegueira, que o bebê vai ficar surdo, isso aí é tudo balela. Essa onda, ela não chega a fazer isso, entendeu? Então, lógico que você lança a mão do Doppler, num feto muito pequeno, no embrião, você ficar demorando demais, você pode Também não é provocar recomendado, né? fenômeno chamado de cavitação. Mas isso são situações que vai fazer para quem não tem experiência. E não uma pessoa que trabalha, que é experiente, que já passou anos da vida fazendo isso, a gente sabe o limite que você pode utilizar o Doppler. Mas o Doppler e o ultrassom são ferramentas seguras em qualquer fase da gravidez. Beleza, Frânio. Eu tenho a te agradecer, né, pelas elucidações. Sabia que, para mim, é até legal, porque estou fazendo uma revisão. É claro que, como médico, fui ler um pouco e me atualizar, né, um pouco a respeito do assunto da ultrassonografia, tanto em ginecologia quanto em obstetrícia. Então aqui a gente falou coisas legais do dia a dia das pessoas, das mulheres em geral, né?
falamos aí de cistos de ovário, falamos de miomas, falamos de sangramento anormal, falamos de diagnóstico de gravidez, falamos de gravidez na trompa, né? Situações emergenciais e ambulatoriais, falamos dos principais ultrassonografias que são realizadas durante o ciclo gravídico, né? Ultrassom de primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, o que é importante em cada um deles. Então, a gente deseja que tenha sido esclarecedor para as pessoas, e esse era o real objetivo, trazer você aqui, que tem uma experiência de ferramenta de realização de exames e de formação sólida para poder esclarecer para a gente na verdade, a importância da ultrassonografia na ginecologia e obstetrícia, tá? Aí a gente agora quer passar, para não ficar maçante, né, para uma parte mais descontraída, para a gente conhecer quem é o Afrânio Lins, plantonista, ultrassonografista da Maternidade Moura Tapajós, funcionário público do município, o Afrânio, que é dono, ultrassonografista da Ultramed, que é uma clínica que já existe há uns bons anos, e faz ultrassonografia em ginecologia e obstetrícia nessa clínica, e sempre vai ser um momento de descontração que a gente vai procurar fazer uma consulta rápida contigo, para a gente conhecer um pouco mais o Afrânio, saber quem é um Afrânio, que é uma pessoa normal, né, estudiosa, mas que é pai de família também, tem alguém que o ama, ele ama alguém também, tem os filhos que são lindos, maravilhosos. Então, nessa consulta rápida, a gente, nesse momento, faz a chamada dela para poder fazer esse bate-bola contigo e essas perguntas. Consulta rápida. Eu vou te pedir assim, se tu puder responder em uma palavra só, fica bem legal. Ok. Tá? País. Brasil. Cidade. Manaus. Não é Maués, não, né? Manaus. Bebida. Vinho. Comida. Peruano. Hobby. Moto. Tinha que ser, né? Tinha que ser. Profissão. Médico, eu acho que já nasci predestinado a isso. Isso, que legal. Paixão. Meus filhos, minha esposa. O que te emociona, Afrânio? Eu acho que é a vida, Leonardo. Só o fato da gente estar vivo já é uma emoção muito grande. Beleza. Afrânio, o que te faz feliz? Eu acho que é a amizade, Leonardo, as parcerias, os amigos que a gente vai construindo ao longo da vida, que nem você. O que fazer domingo de manhã, Afrânio? Domingo de manhã é sagrado. Eu vou andar de moto. Cor predileta. Azul. Afrânio, é o seguinte. Arco-íris, magia ou vinho? Vinho. O que toca no teu carro de música? Eu gosto de Zé Ramalho. Fazendo um ultrassom, o que te vem à cabeça? Eu acho que o ultrassom é um momento de concentração única. Às vezes eu só me entrego naquele momento do exame. Às vezes eu não penso mais nada da minha vida a não ser realizar um exame bem feito. Afrânio, o que você se prometeu fazer amanhã? Amanhã, Leonardo, eu tenho uma cirurgia para fazer de manhã. Vou trazer ao mundo um bebê ultra esperado e depois fazer meus ultrassons que estão me esperando. Qual lugar você não visitou ainda e que tu quer visitar aí nessa vida ainda? Japão. Beleza. Meu amigo, gratidão. Obrigado. Uma satisfação te receber e que tenha sido maneiro para você. Eu vejo nos seus olhos marejados uma emoção. É verdade. E bola para frente, vamos construir um mundo melhor. Verdade. Tá Olha, bom? eu desejo no teu programa, no teu podcast, o sucesso que você merece. Você é uma pessoa, não tem nem palavras para falar, né? Já nos conhecemos há muitos anos, mas desejo que o teu programa seja um sucesso estrondoso, um programa agradável, a gente se sente bem. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, Leonardo. Esses são os votos do seu amigo do peito. Valeu. Obrigado. Pessoal, essa é só uma primeira experiência, né? A gente deseja que vocês tenham gostado do programa, né? E sempre vai ser assim, a gente vai conversar bastante sobre temas médicos, o papo é de médico mesmo, mas é um médico também que vai conversar com os seus amigos. Vou conversar com os meus amigos médicos, vou conversar com os seus amigos, vou conversar com os nossos amigos, né? E
Você falou de música, né? A próxima entrevista que a gente vai fazer, o próximo podcast, é com meu amigo de muitos anos também, Sileno, cantor consagrado da música manauara, e que vai estar aqui para falar dele, falar da arte dele, falar da música dele, falar da amizade que a gente tem, falar da Dona Ana, a mãe dele, que é uma pessoa extraordinária, uma rezadeira muito famosa em Manaus, e a gente vai estar fazendo um programa até diferente também, falando de outras coisas mais. Mas o papo ele não deixa de ser de médico, porque afinal de contas o Leonardo é médico, né? E quero agradecer a presença de vocês até agora e dizer que esse programa ele é patrocinado pelo sonho da gente, meu e da doutora Aline e da doutora Doroteia, a AMI, Assistência Materna Infantil Humanizada, que é uma alternativa para o nascimento seguro e humanizado em Manaus. E também da cirurgia ginecológica humanizada, né? E a gente vai estar falando mais de humanização nos outros programas e a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau, e a gente se vê em breve. Você assistiu Papo de Médico, a resenha com o Dr. Leonardo Gobira.